Olá, muito boa noite. Boa noite àqueles que escolheram estar aqui para assistir essa live, que tenho certeza que vai ser bastante inspiradora. Quero contar para vocês que esse mês de março a gente vai estar falando nas redes sociais sobre diversidade, em homenagem aí ao Dia das Mulheres. Vamos falar sobre diversidade de gênero. E vamos falar também ao longo do mês sobre diversidade cultural, que é uma das áreas de atuação da Light Up Desenvolvimento. Então, você vai poder acompanhar aí ao longo desse mês várias pílulas, vários insights sobre diversidade, então, de gênero e cultural. E como que a gente resolveu começar esse mês falando sobre diversidade? Começar justamente falando sobre diversidade e inclusão de mulheres no ambiente de trabalho, ambientes que são historicamente masculinos. Essa live, a gente tem intercalado as lives aqui no canal, né, intercalado entre carreira e entre melhores práticas de gestão de pessoas. Então, mês passado, falei um pouquinho para vocês sobre como a gente pode ter uma carreira sustentável. E esse mês a gente vai alternar então para melhores práticas de gestão de pessoas. As lives sempre ficam gravadas por 30 dias aqui no Instagram. Depois, posteriormente, se você quiser assistir ou recomendar para algum colega, você também pode acessar pelo YouTube o canal da Light Up Desenvolvimento Humano. As lives estão lá dentro de um playlist que é de lives de melhores práticas de gestão, tá? Eu me considero uma caçadora de melhores práticas. Eu trabalhei quase 20 anos aí na área de gestão de pessoas. Hoje trabalho na consultoria, já desde 2015, e sou apaixonada por descobrir o que as organizações, o que os líderes, o que os RHs estão fazendo nas organizações para trazer um ambiente mais humanizado, para trazer insights, ideias, inspiração para a gente realmente transformar um ambiente de trabalho cada vez mais saudável, mais produtivo, mais contributivo com a humanidade, né? Com aquilo que a gente acredita. Então, esse é um dos propósitos dessa live. Eu gosto de trazer que toda vez que eu trago um caso de melhores práticas de gestão, eu convido você a compreender que a empresa ou a pessoa vai trazer o case de sucesso daquela organização, e a minha expectativa, eu espero que esteja alinhada com a tua, é que essa organização não precisa ser perfeita, né? As pessoas que vêm falar, por exemplo, em lives de carreira, não existe expectativa de perfeição, mas elas vão trazer um case ou algo que possa ser inspirador para a sua organização ou para a sua vida. Esse é o meu propósito aqui, trazendo convidados e trazendo ideias para inspirar a tua própria gestão, se você é um líder também, né, ou um facilitador, um RH, tá? Então esse é o nosso propósito por aqui. Hoje eu tenho uma convidada bem especial, que é a Ilcilene. Ela é gerente de RH do Porto de Itapoá, tem 17 anos na área de gestão de pessoas, de desenvolvimento de pessoas, está há 10 anos no Porto de Itapoá. Tem várias formações aí, pós-graduações, formações na área de comportamento humano. Inclusive nós nos conhecemos em uma dessas formações. Ela é psicóloga na formação original e né, foi caminhando aí pela análise transacional, pela SBDG, que é uma formação de comportamento de grupo. Então nos conhecemos há muitos anos e eu quero trazê-la aqui para contar para vocês, porque ela tem implementado cases que são super inspiradores na empresa, no Porto de Itapoá, especialmente no segmento dela, mas com certeza você vai se identificar no seu segmento também. A ideia, né, o nome do programa é Programa Mulheres Portuárias. Ele foi reconhecido não só no segmento, mas também ganhou o Prêmio Nacional, o Prêmio Ser Humano ABRH de Santa Catarina. Então, é um prêmio que procura identificar justamente melhores práticas de gestão de pessoas, e eles foram premiados com isso. Então, quero convidar vocês para conhecer a Ilse e para que ela possa compartilhar esse caso de sucesso da inclusão de mulheres em posições predominantemente ou historicamente masculinas. Então, um minutinho aqui para eu acrescentar a Ilse. A Ilse já vai se conectar aqui com a gente. Então, retomando o que eu trouxe no início,
a live fica gravada, então se você gostar, marca seus colegas. Se, né, passou os 30 dias, você pode convidar as pessoas para acessarem lá pelo canal do YouTube. Só mais um minuto. Aí você já está conectado aqui com a gente, deve ter alguma questão técnica aqui. Bom, vou contando um pouquinho para vocês como tem sido, né? Onde que começou essa jornada aí de buscar melhores práticas. Há muitos anos eu venho fazendo parte dos grupos da BRH Paraná, e sempre foi muito instigante ver o quanto as organizações muitas vezes têm práticas super interessantes, só que por alguma razão elas não vêm ao público, elas não são compartilhadas. E a gente começou a facilitar, eu e uma parceira, que é a Aide, daqui a pouco ela passa por aqui também, a gente começou a facilitar grupos de melhores práticas, troca de experiências entre RHs, e a gente viu quanto de prática interessante existia acontecendo no mercado. Então, a gente começou a fazer isso em grupos fechados, e aí surgiu a ideia de fazer isso aberto ao público para que pessoas do Brasil inteiro pudessem acessar e pudessem participar. Só mais um minutinho, gente. Ver se vai dar certo agora. Uma questão técnica aqui para conectar a Ilse. Só mais um minuto, gente. Olá para os meus colegas de RH que estão chegando por aqui. Estou vendo alguns nomes conhecidos. Que bom que você está passando por aqui. Eu comentei no início da live que todo mês de março a gente vai estar falando sobre diversidade de gênero e diversidade cultural. Então, primeira quinzena, por causa do Dia das Mulheres, a gente vai falar de diversidade de gênero, e depois vou trazer algumas pílulas de diversidade cultural. Ilse, mandei um convite para você, deve estar pendente aí para você aceitar e entrar ao vivo. Gente, é assim mesmo, né? Quem faz ao vivo pode ter desafios aqui. Vamos ver, vamos tentar de novo. Vai dar certo. Certo, que bom. Oi, Lu. Que bom. Ilse, é um prazer estar aqui com você. Muito obrigada por ter aceito o convite de estar aqui. A Ilse está em trânsito, né? E mesmo assim topou estar aqui, Isso. conversar com a gente, compartilhar o caso que ela tem. Muito obrigada pelo teu tempo, Ilse. Obrigada por... Desculpa a falta de habilidade tecnológica aí, mas às vezes eu me atrapalho. Que bom que deu certo. Que bom que você está aqui. Ilse, te apresentei rapidamente, mas acho que é legal você contar um pouquinho como começou a tua história no Porto de Itapoá e como é que começou, como é que surgiu essa ideia de fazer um programa focado na inclusão de mulheres, né, num segmento que, especialmente numa área, né, a área de operações, que é uma área que
tem um histórico muito masculino. Então, conta um pouquinho pra gente, um pouco de você, como é que começou a tua história com o Porto e como é que começou esse programa. Vamos lá. Bom, faz 12 anos que eu estou no Porto e a minha história começou junto com o Porto, né? O Porto não existia ainda, quando eu cheguei lá ainda estava em construção. Foi uma oportunidade pelos contatos que eu tinha com algumas pessoas e, e como eu gosto de desafio, né? Nada melhor do que começar alguma coisa, né? É, e, é, e, é, e era uma proposta pioneira, né? Um porto onde não tinha vocação para porto. Enfim, então eu encarei o desafio e fui, então, né, participante de um processo seletivo que demandava algumas características e conhecimentos que eu tinha à época. E então faz 12 anos que eu estou no Porto Tapoá. Vi o porto vazio, né? Nunca mais a gente vê isso. Agora está cheio de container. Então, foi uma história muito bacana exatamente por isso, né? Por poder participar de toda a construção e evolução do terminal, não só estrutural, né? Mas de toda a construção de processos, de pessoas, de desenvolvimento, de carreiras, né? De ver as pessoas evoluindo e caminhando nas suas E como é que carreiras. surgiu a ideia de fazer esse programa Mulheres Portuárias? Bom, nós tínhamos o desafio de fazer a contratação de todos os funcionários do porto, né? Especialmente os de operação. E como o Itapoá não tinha vocação portuária, nós fomos a todos os cantos do Brasil onde tínhamos portos para buscar profissionais experientes, porque nós tínhamos um compromisso também com o município de que nós faríamos a contratação das pessoas dali e qualificaríamos essas pessoas. Mas para que a gente tivesse isso, a gente precisou buscar pessoas em todo o Brasil. E no decorrer do tempo em que a gente foi buscando fazer os processos e o número de pessoas era bastante importante, né, para o início do terminal, nós iniciamos com em torno de 300 pessoas. E nós começamos a observar que nos processos seletivos a gente tinha um público naturalmente masculino, porque o segmento é masculino, né? E que as mulheres aplicavam muito para a área administrativa. E a gente tinha uma quebra grande de processo seletivo, né? Então nós chamávamos um número X e vinha praticamente 50% daquelas pessoas que foram chamadas. E numa Expo Gestão, eu e a minha gerente à época, porque eu ainda era a coordenadora da área, fomos a uma palestra e lá a gente escutou a inserção das mulheres na construção civil. E voltamos intrigadas, né? Poxa vida, a gente tem uma quantidade de currículos femininos importante, as mulheres não se percebem capacitadas para a função operacional, mas a gente tem um engajamento maior das pessoas, das mulheres, né? A gente tem um engajamento maior das mulheres nos processos seletivos. Então, a quebra delas era 20%, 10%. Então, a gente foi observando isso e aí pensamos, então, na qualificação, assim como a gente tinha escutado o case. Então, vamos buscar abrir uma qualificação para mulheres e vamos entender se isso vai surtir efeito, né? Se vai gerar demanda. E, de fato, gerou demanda. Então, em 2012 foi o primeiro lançamento, né, de treinamentos para mulheres. Era para a operação de equipamento, que a gente chama de terminal tractor, que é o caminhão, é como se fosse uma carreta, e para o gate, que eram as cabines de gate, né, para entrada e saída dos caminhões. Então, essas foram as primeiras qualificações. A gente pagou a carteira de habilitação à época, porque as mulheres não tinham habilitação D e E, né, que eram exigidas na época. E, felizmente, nós já tínhamos começado a operação com uma mulher. Então, nós tivemos já, naquela época, a primeira operadora de portainer, que é o equipamento maior do terminal, mulher. Né? A primeira mulher operadora de equipamento portuário no Brasil foi do Porto Tapoá. De guindaste, né? Então, nós já tínhamos um tanto, né, dessa vocação aí do feminino já na operação. E logo depois, antes mesmo do projeto, nós tivemos
operadora de terminal tractor, que também já era carreteira. Então a gente já começou, né, já com o feminino presente. Então, por isso não foi muito difícil a gente pensar na qualificação dessas mulheres Interessante, para né? essas Deixa eu só atividades. reforçar aqui, principalmente para quem está chegando, dois pontos significativos que você trouxe. Primeiro, que você foi cutucada, foi inspirada num evento onde você viu um case acontecendo desculpa, me fugiu o nome da indústria. Na Expogestão, Expogestão. viu que já tinha um segmento atuando nessa área e aí olharam para dentro. Então, olha a importância da gente estar olhando para o mercado e se inspirando, né, com as coisas que estão acontecendo no mercado. E aí poder olhar para um desafio interno, que era um desafio de captação de mão de obra, né, e poder ampliar a sua perspectiva, né, para outros públicos que não os inicialmente considerados, né? Então, muito bacana isso. E só para também resgatar para quem está chegando agora. E aí, como é que foi a construção? Eu tenho muita curiosidade de entender como é que foi levar esse projeto, né? Com a primeira vez que você levou a ideia de estar incluindo essas mulheres, né, nesse processo que era historicamente masculino. Como é que foi isso internamente? Como é que foi isso que você fez para que isso fosse bem aceito dentro da comunidade? Uhum. Felizmente, nós tínhamos um presidente à época com uma proposição já, uma cabeça muito aberta, né, para experimentar coisas diferentes, e sempre com uma perspectiva de ser pioneiro. Então, quando ele viu a oportunidade de a gente ser pioneiro na inserção de mulheres, e ele investia já, né, nas mulheres que estavam lá, ele ficava muito satisfeito por nós já termos mulheres no time, né, ainda, e já dentro de operações. Então não foi muito difícil de tratar com ele. E quando nós fomos para aqueles que seriam, de fato, os incentivadores maiores do projeto, que são os gestores da área operacional, né? Felizmente também não tivemos grande dificuldade, exatamente porque nós já tínhamos essas mulheres dentro da operação, né? E eles já observavam algumas características de mais cuidado com o equipamento, de mais zelo, né? E quando inseridas mulheres naqueles ambientes, eles percebiam uma relação mais respeitosa entre os colegas. Então, essas coisas que eles observavam ali abriram muito tranquilamente espaço para que a gente fizesse a inserção dessas mulheres, né? A única coisa que eles diziam é assim, a gente precisa ter equidade. Então, se a gente vai pagar carteira de habilitação para essas pessoas, né, que vão vir de fora, então a gente também precisa ter uma forma de facilitar, né, que os internos também tenham oportunidade de então, se não tiverem condição, fazer carteira de habilitação e tal. Essa foi a única negociação. E aí a gente conseguiu construir isso e atender as duas demandas, tanto a interna quanto a externa. E aí sim, né, os instrutores delas, porque elas fizeram toda a formação, mesmo formadas por nós, pelos nossos instrutores internos, mas quando entraram, né, quando foram contratadas aquelas, né, que conseguiram finalizar a formação, então esses colegas, outros colegas que eram facilitadores dentro da empresa, porque nós já tínhamos um programa de facilitadores, né, fizeram então todo o apoio, fizeram um job, né, elas ficaram acompanhadas por um tempo pelos colegas, porque o programa de treinamento já funcionava desta forma. E aí iniciamos então com essas mulheres, especialmente nos equipamentos que eram os mais complexos, né? E nos gates. Então não foi difícil, em princípio. E como para as equipes já havia convivência com o feminino, também não houve grandes impactos. E você acredita, então, que falou do patrocínio da presidência, né? De alguma forma ter alguém que está respaldando fez diferença para que esse projeto acontecesse. E que outros desafios você teve ao longo dessa jornada? E que, né, os aprendizados que vocês foram tendo, porque não é um programa recente, né? É um programa já de alguns anos, então ele está bem consistente, né? Agora foi premiado, tem uma consistência, né, de aprendizado também. Sim. O Prêmio Mulheres Portuárias foi premiado recentemente, porque a gente fez uma nova inserção no programa, mas ele já havia sido premiado. Uma oscilação de internet. Vamos ver se
Quem está chegando agora, a gente está com a Ilcilene, do Porto de Itapuá, contando para a gente o caso do projeto Mulheres Portuárias, que foi a inclusão de mulheres em posições historicamente masculinas. Ela contando como é que foi esse início do processo, como é que foi a aceitação interna, então não teve grandes desafios, porque já existia uma receptividade, mas o que foi muito bacana ela trazer o fato dela ter sido inspirada numa apresentação, né, em outro segmento que estava trazendo essa possibilidade, e ela foi inspirada, foram cutucados como RH, né, a pensar e ampliar a perspectiva diante de um desafio aí que eles estavam tendo de ter mão de obra suficiente na localidade. Então, ela está trazendo um pouquinho disso, teve uma oscilação de internet aqui, vou resgatar o convite para ela voltar aqui e estar com a gente. Só um minutinho. Fiquem à vontade para ir fazendo perguntas para ela aqui nos comentários, tá? Se vocês tiverem algo que vocês gostariam de perguntar ou de saber mais informações, fica bem rico quando essa a troca acontece. Vamos ver se vai dar certo agora. Quem está chegando agora, a gente teve uma oscilação na internet aqui, a convidada caiu a conexão, então estamos tentando nos reconectar. A live fica gravada, tá? Você vai poder assistir ela, quem chegou agora pode assistir desde o início. Na sequência fica por 30 dias gravada e depois no canal do YouTube. Oi, Lu. Oba! Desculpa, tá oscilando aqui. Eu estava falando a respeito da evolução do projeto, né? Então, nós fizemos a inserção das mulheres, né? No Terminal Tractor, depois no Gate, que foram as primeiras inclusões, e depois veio a proposta que a gente da inserção de mulheres na área de manutenção mecânica e elétrica. Então, nós fizemos uma parceria com o Senai, e nessa parceria nós conseguimos, então, fazer com que o Senai viesse a Itapoá, né? Fizesse a formação e o laboratório delas fosse a nossa oficina. Então, conseguimos inserir mulheres nesta função. E, passado um tempo, agora recentemente, que foi quando a gente teve a premiação, nós conseguimos fazer a inserção das mulheres na função mais masculina que nós tínhamos, que é o cargo de base, que é o auxiliar, o auxiliar de operações que nós chamamos. Então, é o cargo de entrada, né? Em que as pessoas precisam subir no navio, precisam apear e desapear os containers, né? O que significa isso, né? Soltar o container de dentro do navio, são varões de 12 metros de comprimento. E foi uma felicidade grande a gente ter conseguido fazer isso, porque nós tínhamos tentado há alguns anos atrás, né, fazer a inserção das mulheres nessa posição, e quando nós fomos fazer os testes, a gente não conseguiu ver viabilidade, porque a gente entendia que precisava fazer muita força, a legislação não permitia X quilos, né, as mulheres não podiam carregar X quilos. E nessa nova tentativa, houve um pedido dos gestores da área de operações para experimentar e fazer uma nova tentativa. E aí nós fomos com um novo grupo, com mulheres que já estavam inseridas, né, no terminal, porque há algum tempo atrás, aquele tempo atrás, a gente acabou fazendo teste com mulheres da área administrativa, né, e algumas de operações que eram de equipamento e tal, e não funcionou. E nessa segunda rodada, a gente percebeu que o que era relevante não era o peso, mas era a habilidade delas em manusear, né, essas ferramentas, né?
E instrutores com uma cabeça também mais aberta, né? Conseguiram fazer com que elas aprendessem as técnicas, porque existem técnicas para isso, né? E funcionou, e a gente fez um piloto já com 2 mulheres que eram funcionárias nossas. Foi um sucesso, funcionou super bem. Os tripulantes do navio ficaram extremamente surpresos com mulheres a bordo, porque não existe esse tipo de atuação da mulher, então fomos novamente pioneiros. Não existe esse tipo de atuação de mulheres em outros portos. E aí a gente conseguiu fazer essa inserção com qualidade, com tudo aquilo que era necessário para que elas fizessem um bom trabalho, independente de gênero. E o que eu tenho dito muito é isso, né? O que a gente precisa olhar é a condição de cada pessoa, né? Independente do seu gênero ou qualquer outro aspecto de diversidade que a gente avalie. E eu acho que essa mente mais aberta, esse pensar mais amplo sobre o aspecto de diversidade, eu acho que a gente, como Porto, também está num outro momento, apoiou assim, significativamente essa nova tentativa Isso que é deu certo. muito legal, né? De repente, naquele momento não funcionou, num outro momento isso se torna possível, ou encontram-se caminhos para que isso seja possível, né? Tô curiosa aqui para saber como é que foi o impacto nas próprias mulheres, né? No próprio grupo, né? Porque você falou que no começo elas não confiavam que isso seria possível. Como é que foi isso? Quando convidamos, elas imediatamente se prontificaram, né? Disseram, não, eu quero ir, eu quero experimentar. E quando elas chegaram no cais, elas se assustaram, porque é uma atividade ao ar livre, é chuva, sol, um ambiente masculino, porque só homens estão no cais, com exceção das mulheres que estão operando equipamentos, né? E hoje já em vários equipamentos. Elas ficaram um pouco assustadas e elas brincaram, né? Porque eu sou baixinha, né? Eu sou pequenininha, como é que eu vou fazer isso? E depois nós fizemos um vídeo com elas e nesse vídeo elas trazem esse depoimento, né? Dizendo que, nossa, eu não imaginava que eu teria condições, capacidade, habilidade para poder fazer o que a gente está fazendo hoje, e sendo reconhecidas pelos colegas e pelos gestores por estar fazendo isso muito bem feito. Olha a pergunta da Cristine aqui. Cristine também é gerente de RH na AM, está trazendo se vocês implementaram alguma mentoria para apoiar essas mulheres. Teve algum momento para apoiar nesse empoderamento? Na verdade, o que nós fizemos foi um trabalho, nós estávamos já... E este trabalho só foi feito recentemente, Lu. Não havia sido feito nas edições anteriores. Foi um trabalho feito com as próprias mulheres, falando sobre o espaço e o empoderamento feminino, mas também um trabalho com as equipes que receberiam essas mulheres, né? Então, toda a equipe foi chamada e foi trabalhada a temática, né? Para que elas fossem bem recebidas, para que as pessoas entendam que isso não significa... gênero não quer dizer ser melhor ou pior, né? E sim ser diferente. E que o que se estava considerando nesse momento é a capacidade de cada um, né? É o perfil de cada um, é a condição de cada um. E nós tivemos bastante sucesso nesse sentido, foi bastante importante. Nas edições anteriores, o que nós fazíamos eram alguns recortes, assim, algumas pílulas, né, para falar um pouco sobre essas questões do empoderamento, mas assim, de uma forma não tão direcionada para a inserção delas nesse ambiente. Muito mais falando do empoderamento de carreira, porque nós queríamos impulsionar as carreiras das mulheres, a gente vinha observando que mesmo estando dentro do terminal, elas aplicavam pouco para as vagas, elas não aplicavam, os homens aplicavam tendo muito menos preparo, às vezes, né, menos tempo de operação do que elas, e eles aplicavam para as vagas e elas não. Então, a gente vinha já fazendo um trabalho de incentivo, né, a esse experimentar outros equipamentos, né, outras oportunidades. E pensando nisso que você está trazendo, talvez não tivesse uma autoconfiança, né? Talvez, estou levantando aqui uma hipótese, se o programa de alguma forma também não contribuiu para melhorar a autoconfiança, não é?
Eu posso ousar, assim como os meus colegas, né, aplicar e ter uma oportunidade, né, a partir da competência de cada um, né? Eu gosto quando você traz esse modelo de que a ideia não né, supervalorizar um público, mas que haja oportunidades iguais para os dois públicos, né? Eu acho que isso é bastante importante. Sem dúvida, o projeto foi incentivando essas mulheres, e aí nós tivemos nesse meio tempo, né, uma mulher que foi promovida a coordenadora da área operacional. Então, isso também incentivou bastante as mulheres, porque elas tinham, então, agora o modelo, né? O modelo de liderança da área delas, né? Embora a gente tenha outras mulheres na liderança, mas é um modelo dentro da área delas, onde elas viram a oportunidade, onde essa gestora é única entre os homens, por enquanto, né? Que a gente quer mudar esse quadro. Mas eu vejo que o modelo, o exemplo, o incentivo, sem dúvida, encorajou muito as mulheres a poderem romper os seus próprios preconceitos, preconcepções, né? Infelizmente, né, a gente tem, e se fala muito isso, né? A mulher ainda se entende não competente quando ela está pronta ou quando ela está muito preparada, né? E eu acho que é isso que a gente precisa contar para elas. E foi isso que a gente foi contando no decorrer do tempo, né? Que a gente não está pronto enquanto a gente não senta naquela cadeira, enquanto a gente não experimenta aquele cargo ou se permite aquela experiência, né? Então, esse encorajamento veio muito nessa perspectiva. Veja, quando o teu colega lá ainda não tem tanta experiência e ele se permite experimentar, qual é a diferença entre vocês, né, nessa abertura a experimentar? Nenhuma. Se colocar, às vezes, um pouco mais em risco, mas é se experimentar naquela posição. E tudo bem se não der certo, né? Porque o programa também prevê essa situação, assim como as atividades internas, né? Tanto o recrutamento interno prevê esse cuidado com as pessoas, né? Então, eu acho que esse encorajamento aí foi bem importante. A gente importante. ficou sem iluminação, não sei se tem como você ligar alguma luz aí perto de você, para quem está aí está em trânsito, sim. Mesmo assim topou, está aqui com a gente, né, compartilhar o case, então, só para vocês compreenderem um pouquinho, e aí me traz, assim, que conselho seria para quem está implementar programas para ampliar a diversidade nas suas organizações. Tem algum aprendizado que você possa partilhar, ou algum conselho que você daria para organizações que estão nessa busca e que se sentiram eventualmente até inspirados aqui? Quem sabe você está fazendo o papel que você recebeu atrás, né, de inspiração. Sim, verdade. Lu, eu penso que é importante a gente levar em consideração a cultura da organização. Acho que isso é bastante importante, né? A gente tinha e teve o privilégio de já começar esse trabalho com muita abertura, porque nós já tínhamos mulheres dentro da nossa estrutura. Então, o que eu diria é que se avalie dentro da cultura organizacional qual é a brecha que ela dá, qual é o gatilho possível, né, para fazer essa inserção a partir dessa abertura que a cultura possa permitir, né? Por quê? Eu acho que isso apoia, facilita o processo, porque a aceitação dos gestores é fundamental para isso, né? Se a organização não fala de diversidade ainda, não fala de gênero, né? Isso é um pouco mais difícil, por isso que eu estou trazendo esse aspecto sob o ponto de vista da cultura, porque se tiver espaço dentro da cultura, algum gatilho possível, eu acho que ele deve ser bem aproveitado. E, ao mesmo tempo, eu acho que aquilo que nós fizemos recentemente, que foi trazer esse trabalho, né, para falar com as equipes sobre a inserção, para falar das mulheres sobre o seu empoderamento, né, a sua possibilidade de experimentar, eu acho que foi bastante importante. Acho que se hoje eu fosse pensar o projeto, eu já pensaria com isto. E outro aspecto, eu acho que é importante nisso,
poder experimentar num lugar talvez que seja mais simples, né, naquele momento, e depois a gente vai criando complexidade. Mas abrir espaço numa atividade que seja não adianta talvez a gente querer começar pelo mais complexo, né? Então começa pelo mais simples, começa onde tem mais espaço e a gente vai ganhando território. Eu acho que isso foi o que foi acontecendo conosco, né? Veja que essa última edição foi uma iniciativa dos próprios gestores da área de operações, né? Não foi a gente que incentivou, foi buscar novamente. Então, eu diria que esses são, talvez, pontos relevantes aí para pensar. E olhando para frente, olhando para os desafios que vêm pela frente, por tantos desafios que a gente ainda tem em termos de diversidade, né? Qual a tua perspectiva, olhando para o futuro, olhando como próximos passos? Bom, hoje a gente tem uma definição, né, que a gente ainda tem uma limitação da quantidade de mulheres por equipe. Tá? Então, o meu próximo objetivo é não ter este limite, a gente poder contratar independente de limite, né? Então, homens, mulheres de forma igual na quantidade que venham, né? Que sejam mais mulheres daqui a pouco em operações do que homens. Eu acho que esse é o grande ponto, porque é aqui que a gente ganha o conceito de que nós estamos olhando capacidade, habilidade, perfil e ponto, né? Dando de fato a possibilidade de igualdade para todos os gêneros, né? Neste aspecto aqui, né? Quando a gente está falando dessa inserção. E o outro ponto, que é o nosso trabalho, é a inserção das mulheres nas posições de liderança. A gente ainda tem esse desafio, né? Entre os gestores hoje, diretores e gerentes, somos em duas, eu e o financeiro. Se a gente for olhar para toda a organização, nós somos em 4 ou 5. Então, em 32 gestores. Então, ainda é muito pouco, né? E o que nós queremos é fazer essa ampliação, né? De poder ter a oportunidade de ter mais mulheres nessas posições, e não só pela organização, mas pelas próprias mulheres, por elas entenderem a sua condição e a sua capacidade. Legal. Ilse, vamos chegando no final aqui. Quer deixar um recado final para quem se sentiu inspirado, para quem, de alguma forma, está precisando, né, talvez do teu estímulo aí como fechamento dessa live? O que eu diria é, de novo, repetir esse mesmo conceito. Eu acho que o que a gente precisa é avaliar e olhar para os aspectos de capacidade intelectual, cognitiva, muito mais do que para qualquer outro aspecto, e não só falando sobre o ponto de vista de gênero, mas sobre todos os aspectos da diversidade, né? Que a gente possa ter, né, a condição de olhar para o humano do jeito que ele é na sua própria concepção, né? Independente desses aspectos todos. Olhando, de novo, capacidade, condição laborativa de cada pessoa, né? E da contribuição que ela pode oferecer para a organização, para a sociedade, para a comunidade, porque também é nosso papel, né? E sejamos corajosos, né? Porque desafiar o status quo precisa ser corajoso, precisa também romper alguns limites, né? Então eu acho que isso é bastante... se a gente conseguir fazer isso, a gente está fazendo um papel bem importante para a sociedade como um todo, né? Não só pensar nas nossas organizações, porque quando a gente instituiu o programa, nós não só contribuímos com a nossa região, mas a gente também foi inspiração para outros portos que, na sequência, vieram com essas mesmas proposições. Esse compartilhar de boas práticas é bastante importante para que isso seja disseminado, para que as outras organizações percebam que é possível sim. Existem desafios, certamente, mas é possível. Né? Não há impeditivos a não ser os nossos próprios preconceitos. Legal. Muito obrigada. E tem gente perguntando aqui se vai ficar gravado. Vai ficar gravado por 30 dias aqui no Instagram. Se você perder, né, esse prazo de 30 dias para conseguir assistir, fica gravado no YouTube da Light Up Desenvolvimento. É só buscar lives, a playlist de lives dentro do canal da Light Up. Eu quero te agradecer, Ilse, por você estar aqui fazendo o papel que alguém fez lá atrás na tua vida, né, que é inspirar outras organizações, a gente ampliar perspectivas sobre o que é possível.
Obrigada pelo teu tempo, obrigada por, né, alocar esse tempo no meio de tantos papéis e de toda a sua correria. Obrigada por você que participou aqui. Se você sente que alguém poderia estar assistindo e se beneficiar dessa live, marca a pessoa aqui nos comentários, encaminha o link. Vamos fazer uma corrente aí de inspiração nesse mês que convida a gente para pensar sobre diversidade. Tá bem? Um abraço para você. Obrigada, Obrigada. Ilse. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.